Boa tarde aí, pessoal. Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, né? Bom, aula 6 de sistemas operacionais aí, pessoal, tá? Da disciplina de administração e ênfase informática para web aí, ok? Pessoal, só uma observação: essa aula está sendo gravada na parte da tarde, tá bom? Ela está sendo disponibilizada para vocês aí na parte da noite, ok? Devido ao feriado que nós tivemos. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, anotem esta dúvida, né? Anotem esta dúvida para que elas sejam sanadas ou pelo WhatsApp aí, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, ou na terça-feira que vem, quando nós estivermos lá na escola, tá bom? Agradeço desde já aí o esforço de vocês aí para estar assistindo a aula, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. O que nós vamos estar trabalhando hoje, né? Nós vamos estar trabalhando hoje, pessoal, falando sobre a gerência de dispositivos, tá? Quando nós formos ver a gerência de dispositivos aí nessa aula, nós vamos falar de uma camada para entrada e saída, nós vamos ver o device driver, os grupos de camadas, a camada subsistema de entrada e saída e as rotinas de entrada e saída, ok? Vou estar fazendo algumas pausas aqui, né, mostrando algumas coisas do sistema operacional quando convier, tá bom? Quando for conveniente aí, né? Tá bom? Como na aula eu faço normalmente, tá legal? Então vamos lá, né? Bom, pessoal, quando nós falamos de gerência de dispositivos, fazendo uma pequena introdução, essa é uma das principais e mais complexas funções do sistema operacional. A gerência de dispositivos de entrada e saída, né, pessoal, é estruturada em camadas, onde as camadas de mais baixo nível escondem características dos dispositivos físicos das camadas superiores, ok? Isolando as aplicações do usuário de ter que conhecer a arquitetura do hardware, usado para operações de entrada e saída. Bom, pessoal, então o que acontece, né? O usuário ele não tem que conhecer qual que é a arquitetura de hardware que ele está usando no computador e qual computador que ele está usando, tá? Então, essas camadas, essa gerência de dispositivos trabalha com camadas, né? Que são superiores, que isolam as aplicações do usuário, tá? Então, tem camadinhas lá que vai fazer o isolamento, tá? Do usuário para as camadas, né? Para a gerência aí de dispositivos, na verdade, tá bom? Bom, então o que nós temos, né? A primeira parte que nós temos aí na gerência é, é uma camada para entrada e saída, tá? Então o que acontece aí nessa camada? Como existem muitos dispositivos, né, entrada e saída com muitos modelos e características diferentes, então você tem dispositivos de hardware, tá, com características e modelos diferentes aí. Então essa camada lida com essa existência, tá? Ele isola, né, a complexidade dos dispositivos físicos e o sistema implementa uma camada de entrada e saída para isso, tá? Então aqui e a flexibilidade do sistema operacional também, né? Comunicação das aplicações em qualquer tipo de periférico, tá? Então independe muito aí, né? Essa camada de entrada e saída, o periférico lá, por exemplo, o teclado vai funcionar para os diferentes sistemas operacionais, pela flexibilidade do sistema operacional, tá? Então eu tenho uma aplicação aqui, pessoal, como nós já havíamos falado nas outras aulas, nós temos as bibliotecas e os system calls do sistema operacional, tá? Essa aplicação para se comunicar aqui, ela precisa passar pelas bibliotecas ou pelos comandos de entrada e saída aqui também, para acessar a System Calls e depois ir para as rotinas de entrada e saída,
para os device drivers, que nós vamos ver, para os dispositivos de entrada e saída depois, que nós vamos estar vendo também. Ok? Então, isso é a camada de entrada e saída. Tá ok, pessoal? Bom, o que acontece também nessa camada de entrada e saída, né, pessoal? Ela torna as operações do sistema operacional o mais simples possível para o usuário e para as aplicações. O subsistema isola, né, a complexidade dos dispositivos e das operações de entrada e saída para cada tipo de dispositivo. Ok? Então, como você tem... Para nós usuários, não é importante saber quais são os dispositivos de hardware, na verdade, tá? Então essa camada ela faz ele isola, essa camada faz esse isolamento, tá? Dessa complexidade que existe aí, tá bom? Quais são as rotinas, né, de entrada e saída aí, né? O subsistema de entrada e saída torna simples as operações de entrada e saída para o usuário e para as aplicações através do uso de um conjunto de rotinas especiais, denominado de rotinas de entrada e saída. Essas rotinas cuidam dos detalhes das operações de leitura e escrita, como em qual trilha gravar o arquivo, a partir de qual setor, qual o tipo de formatação do disco, sem que os usuários ou as aplicações tenham que se preocupar com esses detalhes. Com isso, podemos construir um programa Java, né? Por exemplo, que grave um arquivo de dados, não importa se no disco rígido local ou num disco de rede, ou em um pendrive, por exemplo, ou em uma fita magnética, tá? Então não importa onde ele grava, eu monto lá um programa em Java e ele vai salvar esse arquivo, tá? Ele não se importa em qual dispositivo físico eu vou salvar esse arquivo, ok? Aí nós temos o device driver, né? Que tem alguns aspectos técnicos aí, tá? Na verdade, pessoal, o device driver ele tem a seguinte função, né? Ele guarda todos os aspectos técnicos como velocidade de operação, unidade de transferência, a representação de dados, tipos de operações são tratados pela camada device driver para fazer a comunicação dos dispositivos com a camada de sistema. Então, o device driver ele tem este objetivo aí de estar trabalhando com a velocidade, tá? Os devices drivers recebem comandos gerais de leitura e escrita e os traduzem em comandos específicos de leitura e escrita que podem ser executados por um controlador de um dispositivo específico, tá? Então, o que acontece aqui, pessoal, né? Você tem um processo sendo realizado aqui, ele entra no subsistema de entrada e saída, tá? Aqui, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar verificando a velocidade de operação, qual unidade de transferência ele vai estar usando, qual que é a representação de dados que eu tenho que ter aqui. Então, para a impressora, tem que ter uma representação de dados diferente de disco, diferente de fita. Tá? Quais são os tipos de operação que eu posso fazer aqui, né? E ele faz essa comunicação do subsistema, né? Tá? Com os dispositivos de comunicação aqui, ok? Então, por exemplo, né, pessoal, nós temos um driver de disco aqui, um exemplo bem legal aqui. Então, você tem a rotina de entrada e saída, tá? E o que ele vai fazer aqui, né? Ele vai ler um bloco, né? Ler um bloco N aqui, tá? De um disco ele precisa. E ler um setor X. Então, ó, o driver de disco faz isso, ele manda pro controlador de disco aqui qual bloco que tem que ler, qual setor desses discos que tem que ser lidos, tá? Então, o device driver faz isso, tá? Outro exemplo aqui interessante também é a parte aí, né, pessoal? Aqui, né, pessoal? Só pegando aqui, né?
voltando um pouquinho aqui, explicando um pouquinho melhor, né? É aqui que ele vai fazer aquela solicitação, né? Recebe a solicitação, né, de leitura de um determinado bloco, um determinado setor aqui, dos discos aqui, tá? Em qual trilha, qual setor, qual cilindro, que esse bloco e esse bloco que tem que ser lido, ele se localiza, tá? E o controlador faz a execução dessa leitura. Outra forma aqui também, né? Aqui demonstrando a unidade de controle e processamento de um computador, a memória e os controladores também, tá? Então aqui a unidade de controle manda um comando e essa memória aqui ela guarda essas informações também, tá? Ela guarda essas informações também, né? Então nós temos essas informações são guardadas aqui na memória, né? Então faz o acesso. A unidade central de controle aqui e processamento faz o acesso ao dispositivo e às vezes, né, envia algumas coisas para a memória aqui para ficarem guardadas, tá? Então, por exemplo, acessa um arquivo. Esse arquivo está no disco, num bloco tal, num setor tal, numa determinada trilha. Ele pega e joga para a memória, fica disponível nessa memória aqui, tá? Mesma coisa para os outros dispositivos. Existe uma técnica que é chamada de técnica DMA, né, pessoal? Tá? Essa técnica DMA aí nada mais é que uma técnica de acesso direto à memória, que é um Direct Memory Access, tá? Que eu já comecei a explicar nesse slide aqui, ó, tá? Quando eu falei que a UCP aqui vai no disco, pega um arquivo e joga para a memória. É exatamente isso que acontece, tá? Então, ó, a UCP, o que ele faz? Ela vai lá buscar pelo controlador de disco um determinado arquivo que está aqui. Só que antes dela fazer isso, o que ela faz, gente? Ela pega aqui, tá? Cria um buffer. O buffer é uma área vazia na memória, né? Aonde são armazenados os arquivos temporários. Na verdade, tudo que você lê do disco, ele fica temporariamente armazenado na memória principal do disco, do seu computador, tá? Essa memória aqui é aquela memória RAM que nós temos no computador. Então, o que acontece nessa memória RAM aqui, né? Se você desligar o computador, esta informação que está na memória, ela se apaga, ela vai embora, certo? Então, essa é uma técnica que é conhecida DMA, de Direct Memory Access. Então, acesso direto à memória. Então, ele vai lá, cria o buffer, vai no controlador, pega o arquivo que está no disco e joga pro buffer, tá bom? E aqui nós temos os registradores aqui na memória. Então, este é o desenho da técnica DMA. Aí nós temos, pessoal, os dispositivos de entrada e saída, ok? Os dispositivos de entrada e saída. Bom, o que acontece nesses dispositivos? Eles permitem a comunicação entre o computador e o mundo externo. Então, são classificados como entrada de dados, saída de dados ou ainda entrada e saída de dados. A transferência dos dados é sempre feita em blocos de informação através dos controladores de dispositivos. Então, eles podem ser classificados como estruturados e não estruturados. Quando nós falamos do mundo externo, tá, pessoal? Apesar do HD, do disco, do SSD, por exemplo, tá? Estarem conectados diretamente no computador, eles são descritos como dispositivos externos, tá? Dispositivos externos, tá bom? Na verdade, né, acontece da seguinte forma, tá? O que acontece, pessoal? Deixa eu abrir um Paint aqui, só para eu fazer esse desenho e mostrar para vocês.
O que acontece, na verdade, é o seguinte, tá, pessoal? Nós temos o computador, né, o gabinete lá do computador. Aqui internamente, nós temos a placa-mãe, tá? Aqui, pessoal, nós temos as controladoras aqui dentro, tá? Quando nós pegamos aqui, existe um cabo que liga o meu HD, por exemplo, que liga o meu SSD, tá? Que liga um SSD, que liga um gravador externo, por exemplo, tá? Por isso que se fala de mundo externo, porque isso daqui, na verdade, ó, ele está externo ao computador, tá? Apesar de ele estar conectado aqui no gabinete, mas ele é considerado como externo, ok? Nós falamos quando nós estamos gravando informação, nós estamos falando que nós estamos fazendo o seguinte, que nós estamos saindo com informações da memória do computador para serem gravadas nesses dispositivos, ok? Então, essa é a operação de gravar. A operação de salvar, aliás, a operação de ler, né? A gente vai pegar desses dispositivos e carregar na memória do computador, tá? Por isso que esses objetos aqui, esses componentes aqui, eles são conhecidos como externos, tá bom? Bom, como eu estava falando, eles podem ser classificados como estruturados, que são de acesso direto e acesso sequencial, tá? O acesso direto operam com blocos de tamanho fixo, que são os discos, e o acesso sequencial, eles acessam os dados bloco por bloco, que são os exemplos das fitas magnéticas, tá? Bom, pessoal, o que eu tenho, então, quando nós trabalhamos, né, com... Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Deixa eu só ver se eu... Deixa eu aumentar aqui um pouco a borracha. Vamos lá. Bom, como é que o disco trabalha? A gente tem até um desenho aí do disco, tá? Como ele está trabalhando, né? Que é isso aqui, ó. O disco, pessoal, ele é um acesso direto, tá? Ele opera com blocos de tamanho fixo. Então, todos esses blocos aqui, esses setores aqui, ó, eu tenho setores, trilhas no meu disco, tá? Esse conjunto de trilha com setor forma um bloco e esses blocos eles são de tamanhos iguais, tá? Nós vamos ver isso daí quando for o gerenciamento de sistemas operacionais, tá? Na próxima aula aí, beleza? O que acontece nesses blocos? Eles são de tamanhos iguais. Aqui, depois nós vamos ver isso com mais detalhe. Existe um indexamento aqui, uma indexação dos arquivos que são colocados nessas áreas aqui, tá? Quando nós falamos de fita magnética, pessoal, aliás, nós vamos falar assim, ó. Nós temos um bloco e este bloco de fita aqui, ela vai ser dividida assim, ó, em blocos sequenciais, tá? Então, eu vou ter blocos sequenciais aqui na minha fita, ó. Vamos supor que isso aqui seja uma fita, tá, gente? E eu tenho o bloco 1, bloco 2, 3, 4, 5, tá? A leitura, aqui eu tenho um bloco de início aqui. Eu tenho um início e tenho um fim na minha fita, tá? Como que é feita a leitura aqui desse bloco? A leitura é feita daqui para cá. Então, o que acontece? Eu tenho que passar pelo bloco 1, tá? Depois pelo bloco 2, depois pelo bloco 3. Depois eu passo pelo bloco 4 e eu tenho o bloco 5. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se eu tenho que pegar um registro, por exemplo, ou uma informação que está aqui, por exemplo, o nome aqui, Ana Maria, tá? O nome aqui da pessoa é Ana Maria, esse nome que está aqui, eu tenho que pegar. O que a fita tem que fazer? Ela tem que pegar, passar do 1 para o 2 para o 3 e pegar o que está aqui.
Se depois eu precisar pegar um nome que está no bloco 1, eu tenho que rebobinar tudo, tenho que voltar isso aqui. Eu tenho que voltar isso aqui para o início e começar a leitura de novo para pegar o que está no bloco 1. Ok? Então não tem como eu ficar aqui fazendo aleatório. Isso aqui é uma sequência de leitura. Diferente do disco. O disco, existe um índice no disco, tá, gente? Existe um indexamento no disco que ele vai buscar as informações diretamente aqui no disco, tá? Então as informações são buscadas diretamente no disco. Então eu quero um determinado nome, ele vai lá, ele sabe quais são os blocos aqui, os setores aqui que eu tenho, né? Na verdade são os blocos, né? Ele vai saber os bloquinhos que eu tenho aqui com índices, que aquele nome ele está nesse bloco, nesse outro bloco, nesse outro bloco. Então aqui ele faz blocos diferentes aqui, tá, gente? Então, por exemplo, eu quero pegar um nome. Ele sabe que aqui tem uma parte de nome, aqui tem uma outra parte daquele nome, e aqui ele tem uma outra parte daquele nome, e aqui ele tem uma outra parte do nome. Daqui a pouco a gente vai ver isso com maior detalhe, mas isso aqui é feito por índices, tá, gente? Esses arquivos são pegos por índices, tá? Então, ele faz isso. Então, ele sabe aqui em qual bloco que ele tem que pegar a informação aqui através de índices que ele tem guardado, que ele tem armazenado aqui no nosso disco, tá? Então, ele vai fazendo aqui a leitura desses blocos aqui, ok? E, como eu falei, né, eles podem ser classificados como estruturados e não estruturados. Tá? Os estruturados são dois aqui, acesso direto, como foi falado, e acesso sequencial, e o não estruturado. O que é o não estruturado? Eles leem ou gravam uma sequência de caracteres sem formato de bloco, e sequência, e não possui endereço, não permitindo acesso direto ao dado. Exemplos são as impressoras, os terminais e a interface de rede. Tá? Então, esses daqui são tipos de não estruturado, não tem uma estrutura. Por exemplo, você manda um arquivo para a impressora, não tem uma leitura de bloco. Você manda o arquivo inteiro para lá e a impressora cria um buffer lá, uma área lá, que pega e vai imprimindo aquele arquivo lá. Então, ele manda para a memória da impressora. Tá ok? Ele faz desta forma. Beleza, pessoal? Bom, aí nós temos também, né, dentro do nosso, dessa parte aí, nós temos a parte de desempenho, redundância e proteção de dados, tá? Então, o que acontece aí, pessoal? Foram desenvolvidas algumas técnicas aí, tá? Por um pessoal, por pesquisadores da Universidade da Califórnia no final dos anos 80, tá? Essas técnicas de segurança e proteção de dados, elas ficaram conhecidas como RAID, de Redundant Arrays of Inexpensive Disk, que são técnicas que trabalhavam com o gerenciamento dos discos e otimizam as operações de entrada e saída e implementação de redundância e proteção nos dados, tá? Então, o que eles chegaram à conclusão? Eles chegaram à conclusão que as informações que nós tínhamos nos nossos computadores ou nos computadores aí maiores de grande empresa, eles tinham um problema muito grande de vulnerabilidade de dados, de informação. E aí, o que eles fizeram, tá, pessoal? Eles fizeram o seguinte, eles criaram essa tecnologia aí que se chama RAID, essa técnica, tá? É uma técnica que ela pode ser adaptada através de sistema operacional implementada, né? Ela pode ser implementada através de sistema operacional ou um software gerenciador de disco, tá? Denominado subsistema JBOD, ou diretamente nos controladores de dispositivos também, conhecidos como RAID externo. Então, eu posso colocar ele como sistema, tá? Ou implementar como software, né? Através de um sistema operacional ou um software,
ou algum RAID externo, tá? O que ele faz, pessoal, esse RAID? Ele virtua, ele cria um dispositivo virtual, um disco virtual que fisicamente é composto por um conjunto de discos que funcionam em conjunto. Ou seja, vamos supor, pessoal, você tem um HD no seu computador, quando você cria um RAID nele, ele cria como se fosse um fantasma daquele HD. Ou seja, ele cria como se fosse uma cópia daquele HD, tá? Então, o que acontece aí? É um conjunto de discos, conhecido como array de discos, e é tratado pelo sistema operacional como se fosse um disco só. E possui grande capacidade de armazenamento, alto desempenho e confiabilidade nos dados armazenados. Então, o que ele faz, né, pessoal? Ele faz o seguinte: o sistema operacional, ele faz o seguinte, tá, gente? Ele pega aqui, ó, ele cria um controlador, uma técnica RAID, tá? E aí ele tem o disco principal. Só que dentro desse disco principal ele cria aqui fantasminhas aqui, por exemplo, ó, ele cria 2 fantasminhas, 3 fantasminhas desse disco. Quando ele grava no disco principal alguma informação, ele duplica essa informação aqui, duplica aqui e duplica essa informação aqui. Tá? Essa é uma das técnicas, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho aí. Existem 3 técnicas, na verdade, RAID. Tá bom? Quando isso é externo ou a partir de subsistemas JBOD, é a mesma coisa, tá? Ele faz a mesma coisa, assim, gente. A única coisa aqui, que aqui eu tenho um software que vai fazer esse controle. Então eu tenho um sistema operacional, o sistema operacional ativa esse software ativa a controladora de disco, a controladora de disco faz o quê? Faz cópias fantasmas do disco aqui, ó. Cria cópias fantasmas de disco, tá? É como se ele duplicasse esse disco, certo? E aí ele começa, tudo que ele grava no disco principal, ele pode duplicar para esse, para este, para esse disco aqui, tá? Então, quais são as técnicas RAID? RAID 0, que é um stripping que ele fala, que ele distribui os dados entre os discos do array de discos para otimizar o desempenho. O que acontece nesse RAID 0, gente? Tá? Acontece o seguinte, ele pega as informações, vamos supor que tem uma informação muito grande aqui. O que ele pega? Ele pega esse bloco de informação, joga para esse strip em 0. Aí ele pega este outro bloco de informação, joga para esse strip em 3. Ele pega outro bloquinho aqui, joga para esse outro strip aqui, ó. Aí você vai fazer outro conjunto de informações, tá lá. Ele pega esse bloco, joga para esse stripping, aí ele pega este outro conjunto de bloco aqui e joga para outro stripping. Ou seja, ele compartilha as informações em várias partes de disco, tá? Isso é para otimizar o desempenho. Que desempenho? Gravação e leitura dessas informações. Quando elas ficam dessa forma, ele otimiza aqui para que essa gravação e leitura seja mais rápida, tá? Ele distribui a informação. Em vez de você ter um bloco de informações num único lugar e para você ler esse bloco inteiro, tá? E para ler por exemplo, se eu quero ler essa parte do bloco aqui, em vez de ele ficar procurando onde está esse bloco, ele divide em vários blocos aqui e determina, olha, esse bloco aqui está no strip em 4. Quando ele faz a leitura, ele vem direto no strip em 4, lê esse bloco e ele joga para a memória. Quando ele vai gravar de novo, ele vem direto nesse strip aqui e grava a informação aqui. Então isso é uma marca que ele faz e torna isso mais rápido. Ok? Aí nós temos a técnica RAID 1, que é o espelhamento. Ele replica os dados do disco principal nos outros discos de array para aumentar a confiabilidade dos dados, fazendo uso de redundância. Então, o que acontece?
Espelhamento. Como que funciona o espelhamento? Você vai ter um disco principal, tá? Tudo que é gravado nesse disco principal, ele espelha para esse, espelha para esse, espelha para esse, espelha para esse e vai espelhando para N discos que foram criados. Se foram criados 5 discos, 6 discos, ele espelha. Ah, mas qual é a vantagem de você ter dados redundantes? Ou seja, quando eu falo em espelhamento, ele vai ter uma cópia exata dessas informações aqui, vai ter uma cópia exata aqui, vai ter uma cópia exata aqui, vai ter uma cópia exata aqui. Aqui também vai ter uma cópia exata, vai ter cópia exata igual, vai ter cópia redundante nesses discos. Bom, imagina um banco onde você tem a informação de 100, 150 pessoas ou clientes desse banco. Imaginou? Beleza. Se acontece alguma coisa aqui, perdeu as informações de 150 clientes, tipo saldo, cheque especial. Ah, não perdeu não. O RAID 1 faz isso. Se perde esse disco, você tem essas informações aqui. Se perde essas informações, você tem aqui ainda, tem nesse aqui, tem nesse e tem nesse. Certo? Então, nós temos essa técnica que permite fazer esse espelhamento, que é para isso, tá? Se você perde informações de determinado local, você tem em outro disco, em outros locais separados, em outros locais diferentes. E temos ainda o RAID 5, tá? Que é o acesso independente com paridade distribuída. Faz uso das duas técnicas anteriores, ou seja, distribui os dados do disco e implementa a redundância baseada em paridade. Então nós temos aqui, tá? Nós temos paridades e temos o espelhamento aqui, tá? Então, acesso independente com paridade distribuída. Faz uso das duas técnicas anteriores, ou seja, distribui os dados dos discos e implementa a redundância baseada em paridade de dados. Tá? A paridade, o que, que é? É um bit, tá? É um bit de redundância. É um bit de redundância, tá, gente? Então, o que acontece? Vai existir um bit aqui, ó, 0 ou 1, por exemplo, tá? Que é para verificar se foi realmente feito a gravação nesses discos ou se foi feito o compartilhamento desses discos exatamente como se pede, tá? Então é por isso que é feito, que você tem essa paridade. Se, por exemplo, 0 não foi feito nada, 1 foi feito, está compartilhado, tá? E está redundante os dados aqui, beleza? Então é isso, é assim que funciona essa redundância aí, tá bom? Essa redundância de dados. Ok, gente, até aí, beleza? Bom, pessoal, se tiver alguma dúvida aí, como eu falei desta aula, né? Vocês vão anotar aí as dúvidas que vocês tiverem e vão depois passar aí, tá? Então, vamos lá, pessoal. Fazendo uma pequena volta aqui, fazendo uma revisão geralzona aqui do que nós vimos até aqui, tá? Então, a gerência de dispositivos, ela trabalha com camada para entrada e saída, tá? Que são essas operações aqui de entrada e saída, né? O device driver, que ele está aqui na parte de baixo aqui, tá? Aqui nós temos os grupos de camadas, né? O software dividido do hardware aqui, ó, por essas camadas que nós temos aqui, tá? A camada de subsistema de entrada e saída aqui, que divide aqui a parte de hardware e software também, e as rotinas de entrada e saída aqui, tá? Aqui nós temos na parte de hardware o controlador e os dispositivos de entrada e saída aqui,
tá? O que divide o divisor aqui, né, pessoal, são os dispositivos aqui, ó, tá? Os device drivers que nós temos aqui dividindo aqui, ó. Essa camada para entrada e saída, né? Como a gente falou, existem muitos dispositivos, então existem vários dispositivos de entrada e saída com modelos e características diferentes. Então, essa camada, ela tem como objetivo fazer com que o sistema operacional entenda isso, entenda esses dispositivos diferentes aí, tá? Essa flexibilidade do sistema operacional. O device driver é para controlar as operações, né? São os aspectos técnicos, na verdade, né? Velocidade de operação, unidade de transferência, representação de dados, os tipos de operações, né? Ele faz a comunicação dos dispositivos com a camada de subsistema, tá? Então, os device drivers faz esse processo aqui. Então, qual que é o processo, né? Por exemplo, você quer uma operação de leitura de um dado em disco. O que o device driver faz? Ele recebe a solicitação de leitura, né? De um determinado bloco, tá? Ele recebe essa solicitação de leitura de um determinado bloco, informa o controlador, né? Exatamente qual o disco, qual o cilindro aqui que você tem no disco, né? Qual é o cilindro, qual é a trilha, qual é o setor do disco que ele tem, que o bloco aqui se localiza, né? Tá? Que esse bloco se localiza. Então, ele passa tudo aqui, o controlador vai e fala assim, olha, na trilha tal, no setor tal, no cilindro tal, se encontra o bloco que você quer, tá? Aí o controlador executa a operação de leitura dessa informação que está aqui, tá bom? Aqui é um esquema de como é feito tudo isso, né? Nós temos uma unidade de controle e processamento, tá? Que ela, na verdade, ela cria um buffer aqui na memória, ela cria um espaço na memória, aí ela manda para o controlador aqui, né? O device driver, né, faz isso, né? Faz essa intermediação aqui. Aí ele vai para o controlador, para os controladores e determina, olha, manda para a impressora, olha, vai em um determinado bloco, trilha, bloco, setor lá e pega a informação tal e joga para o buffer. Ah, vai na fita, faz a leitura na fita sequencial aí, achou, joga no buffer de memória, tá? Aqui nós temos exatamente a técnica de DMA que eu falei aí há pouco, né? Que é a UCP aqui, Unidade de Controle de Processamento, cria um buffer primeiro, daí segunda parte ela vai lá no controlador, o device driver, né? Ativa o controlador, ele vai lá, pega lá na trilha, no setor lá, o arquivinho, vem, joga para cá, bufferiza isso, tá? Lembrando, buffer é uma memória virtual, como se fosse virtual, tá legal? Aí falamos dos dispositivos de entrada e saída, né? Aqui o mais importante é esse desenho do disco, é muito interessante, tá bom? É assim que é feito os discos, tá? Aqui nós temos os vários discos aqui, são os pratos aqui, né? Aqui tem um eixo, tá? Aqui nós temos as leituras, as cabeças de leitura. Essas cabeças de leitura encostam aqui, elas vão fazer a leitura, tá? Então isso aqui é um mecanismo de leitura e gravação, tá? Aqui movimenta, isso aqui movimenta nesse sentido, vem, encosta, faz a leitura ou faz a gravação aqui das informações, tá? Aqui nesses discos nós temos trilhas e setores, tá? E setores aqui, né? Nós vimos aqui que os dispositivos de entrada e saída, eles permitem a comunicação entre o computador e o mundo externo. Eu expliquei que o mundo externo são as fitas, os discos, isso aqui, né, ó, gente? Isso aqui é mundo externo para o computador, tá?
são classificados como entrada de dados ou saída de dados, né? A transferência de dados é sempre feita em blocos de informação através dos controladores de dispositivo. Então é bloco a bloco, né, gente? Quando você pede para fazer uma leitura de um arquivo, ele vem, acha esse arquivo que você tem lá, pega toda essa informação aqui, cria um bloco só e manda para a memória. Ele faz assim, tá? Eles podem ser estruturados como acesso direto aos discos e como acesso sequencial às fitas, que eu expliquei lá, e os não estruturados, que são impressoras, terminais ou rede de computador. Aqui também falei sobre a parte de desempenho, redundância e proteção de dados, que eu falei que é uma tecnologia que foi desenvolvida nos anos 80 aí na Universidade da Califórnia, que se chama RAID, né? Os principais tipos de RAID são o RAID, que distribui os dados entre os discos de array de discos para otimizar desempenho. O RAID 1 é o que faz o espelhamento, e o RAID 5, o RAID 5 é a junção do RAID 1 mais o RAID 2. O RAID 1 mais o RAID 0, tá? Que faz a distribuição de dados com espelhamento. Então, ele usa um bit de paridade que nem foi falado, tá bom? Então, aqui está o RAID 0, o RAID 1 e o RAID 5, que foi aquele último RAID que eu falei ali. Ok, pessoal? Bom, pessoal, agora nós vamos começar a ver aqui. Nós vamos para outra aula aí, né? Que é a parte dos gerenciamento do sistema de arquivo, que agora a gente vai começar a entender um pouquinho melhor aí como é que funciona a parte de arquivos dentro do computador. Como é que salva esse arquivo? Como que funciona, né? Esses arquivos dentro do computador aí, tá bom? Bom, aqui, né, pessoal, o que nós vamos estar vendo aí? Nós vamos estar fazendo uma pequena introdução aí, tá? Uma pequenininha introdução nessa gerência de sistemas de arquivos. Falando sobre a gerência de sistemas de arquivos, o que são os arquivos aí, como os arquivos são armazenados, né? Informação dos arquivos, organização dos arquivos, como é feita, os métodos de acesso aos dados nos arquivos, o acesso sequencial, o acesso direto, nós vamos falar mais um pouquinho aí, o armazenamento dos arquivos, informações de arquivos, organização de arquivos, os métodos de acesso aos dados, né, nos arquivos, que são os acessos sequencial e direto, aí como foi falado. Tá legal? Bom, vamos lá, né? Então, a primeira coisa aí, né, pessoal? O armazenamento, né, e recuperação de informações são atividades comuns que nós temos no computador, tá? Para qualquer tipo de aplicação. Então, todo programa, ele armazena informações e lê informações, tá? Da memória secundária. Isso tem que ficar bem registrado, tá? Todos os programas e processos executados pelo sistema operacional utilizam dessa atividade de armazenamento e recuperação de informação, tá? O processo, né, ou um processo, deve ser capaz de ler e gravar dados de forma permanente nos dispositivos como discos, pendrives, fitas, sob forma de arquivos. Então, essa gravar dados, o formato que esses dados são gravados em formato de arquivo, tá, gente? Além disso, né, o processo deve poder compartilhar esses arquivos com outros processos, especialmente o sistema multiprocessados, tá? Então, por exemplo, né, pessoal, a maioria dos arquivos que nós trabalhamos, a maioria dos arquivos que nós temos, que nós fazemos, que nós executamos no nosso computador, que nós criamos no nosso computador, ele pode ser compartilhado para outras pessoas, né, para outros processos aí, tá? Arquivos são a forma como o sistema operacional permite a gravação e leitura de dados, tá? Então, o que acontece?
os dados são gravados e armazenados em arquivos, tá? E eles possuem uma estrutura definida pelo sistema. Então, quando você faz um arquivo no Word, ele grava com um formato que só o Word vai ler aquele arquivo. E ele entende que dentro daquele arquivo tem um texto, tá? Quando você faz uma planilha, ele entende que aquele formato que está lá é uma planilha do Excel, tá? Aquela planilha do Excel tem um formato que é só lida em softwares de planilha eletrônica, tá? Mas, por exemplo, quando você faz no Word, você pode ler num arquivo, num editor de texto, que não seja o Word, mas que tenha a compreensão daquele arquivo que foi feito no Word. Isso acontece muito, por exemplo, no Windows nós temos o Word, no Linux nós temos o Writer para editores de texto. Se você faz um arquivo documento no Word, no Write você consegue ler esse arquivo também, tá? Então você consegue fazer a leitura desse arquivo em softwares de editores diferentes, editores de texto diferenciados, ok? Bom, a gerência dos sistemas de arquivo, né? Então, a parte, né, do sistema operacional que gerencia os arquivos e as operações de arquivos é a gerência do sistema de arquivo. Cuida da segurança no acesso dos arquivos, né? Garantindo que um usuário não tenha acesso não autorizado ao arquivo que pertence a outro usuário. Cuida do compartilhamento dos arquivos através de uma rede, tá? Por vários processos e usuários do sistema operacional. É a parte mais visível do sistema operacional para o usuário, pois ele está sempre manipulando arquivos. Seja para criar ou editar esses documentos, ou seja, executando um programa que são arquivos no computador. Tá, gente? Então, o que acontece aqui, né, pessoal? Acontece o seguinte. Então, por exemplo, tá, gente? Eu vou pegar aqui um exemplo para vocês, tá? Tenho aqui o meu sistema operacional, estou com o Windows Explorer aqui na tela. E se você reparar o seguinte, pessoal, ó, quando você clica em rede, ele vai buscar todos os dispositivos que eu estou conectado nessa rede aqui, que eu tenho conectado nessa rede. Então aqui pode começar a aparecer computadores, tudo. Esse gerenciamento de arquivo, né, essa gerência do sistema de arquivos, permite fazer isso, que eu transfira um arquivo pela rede para um dispositivo. Só que eu tenho que ter acesso aos dispositivos dessa rede para que eu possa transferir arquivos para lá. Se eu não tiver acesso, eu não consigo transferir esse arquivo para lá. Tá? Outra coisa interessante, né, é aquilo que eu demonstrei numa aula, por exemplo. Tá? Vamos supor que você tem aqui um arquivo. Vamos supor, vou abrir esse arquivo aqui, tá? Deixa eu pegar um arquivo. Vamos supor que eu estou com esse arquivo aqui no Word aberto, tá? Se nós viermos aqui e tentarmos excluir este arquivo aqui, olha, ele não deixa excluir, por quê? A ação não pode ser concluída porque o arquivo está aberto em Word. Isso é gerência de arquivo, de sistema de arquivo, tá? Então, a gerência de sistemas de arquivo, ela faz esse controle todo, tá? Ele faz exatamente esse controle aí, tá bom? Então, ela não permite que eu faça isso, tá legal? Só para demonstrar aí para vocês o que faz a gerência de sistema de arquivos aí, tá? Bom, os arquivos, né, gente? Bom, o que acontece aí nos arquivos, né? Se você reparar, você tem o conceito de arquivo, tá? É um conjunto de informações que você tem lógicas dentro, logicamente relacionadas, na verdade, né? Esse conjunto de informações pode ser um conjunto de dados ou um conjunto de instruções, tá? Então você vai ter diferentes tipos de arquivos, tá, pessoal? Você pode ter arquivo
PDF, por exemplo, você pode ter arquivo texto, você pode ter arquivo executável, que você vai ver que são os EXEs da vida, tá? Os EXEs da vida. Quando nós trabalhamos com quando nós trabalhamos, pessoal, com o Windows Explorer, com o explorador de arquivos aqui, aqui, na verdade, ele já demonstra um pouco disso de uma forma diferente pelo tipo aqui, tá? Se você vier aqui, gente, aqui tem um método de exibição aqui, que eu posso aqui, nessa parte de cima, começar a determinar. Se você vier aqui nessa parte do explorador de arquivos aqui, clicar com o botão direito, você tem aqui, ó, data de criação, data que foi criado o arquivo. Você pode colocar os autores dos arquivos aqui. Você pode aqui colocar título, tá? Mas aqui você já tem o tipo. Aqui no explorador de arquivos, o tipo é dessa forma: pasta de arquivo, documento do Word, PowerPoint, PDF, arquivo de imagem e assim por diante. Quando você pega aqui, olha, um arquivo executável, por exemplo, ó, é um aplicativo, tá vendo, ó? Quando você pega um aplicativo, é como se fosse um arquivo executável, tá bom? Executável, né? São chamados de EXE, na verdade, os arquivos EXE. Se nós pegarmos e abrirmos o prompt de comando, tá, gente? O prompt de comando, ele me dá uma visão melhor disso, né? Então, se eu fizer um dir aqui, olha, ele mostra aqui os arquivos e pastas que eu tenho. Então, por exemplo, se eu entrar no meu champ aqui, ó, e dar um dir aqui, olha, nós temos que o champ start é do tipo EXE. Nós temos que o champ start é do tipo EXE e o champ stop é EXE também, ó. Tá? Então, nós temos tipagem de arquivos. BAT é arquivo tipo BET, por exemplo, tá? TXT são arquivos texto. Ok? Então, nós temos esses tipos de arquivo aqui, tá? Então, você pode ter diversos tipos aqui. Arquivos executáveis, arquivos de imagem, e o que determina esses arquivos são essas extensões que nós chamamos aqui dos arquivos, tá? Então, essa extensão, ela as extensões é o que controla os arquivos aí, tá, gente? Beleza? Se nós viermos aqui, tá, pessoal, e abrirmos um desses arquivos BAT ou um desses arquivos TXT, tá? Nós vamos ver o conteúdo desse arquivo, o que você tem lá dentro, tá? Então, aqui, do ponto de vista nosso, isso daqui é um conjunto, né, de registros definido pelo sistema de arquivos, aqui na verdade. Tá ok? Bom, como que é feito esse armazenamento de arquivos, né, pessoal? Os arquivos, eles são armazenados pelo sistema operacional em diferentes dispositivos físicos, como fitas, discos e discos ópticos. O tipo de dispositivo onde o arquivo é armazenado, ele deve ser isolado do sistema operacional, de forma que exista uma independência entre os arquivos a serem manipulados e o meio de armazenamento. O sistema operacional deve ser capaz de manipular arquivos independente do dispositivo físico onde estão armazenados, tá? Então, o que acontece? Todos os arquivos, o sistema operacional ele deve ser capaz, né, de manipular independente do dispositivo físico que tá? Então, isso acontece, isso é bem visível em rede, tá, pessoal? Quando você tem uma rede de computadores, o que que acontece nessa rede de computadores, né? Por exemplo, nós temos um espaço, um local, aonde aqui, por exemplo, eu tenho
Vamos supor, eu tenho um computador aqui e um computador num determinado local aqui, né, gente? Aqui eu posso estar rodando, por exemplo, um Linux. Aqui eu posso estar rodando um Windows, tá? Se eu tenho um arquivo, um determinado arquivo guardado, vamos supor, aqui eu posso estar um Mac OS aqui, tá? Isso aqui, se eu tenho um arquivo aqui que eu preciso acessar, gente, tá? Eu tenho um determinado arquivo texto aqui que eu preciso acessar. Se eu vier no Windows aqui, gente, pela rede, tá? Isso também é graças aos protocolos de rede, né? Eu consigo ler esse arquivo que eu tenho aqui. Eu consigo acessar esse arquivo. Daqui do Mac eu também consigo acessar esse arquivo que está no Linux, tá? Por quê? Porque o sistema operacional, ele trata isso, ele manipula o arquivo independente do sistema que você está usando. Ele consegue ler, ele consegue fazer a gravação desse arquivo, tá? E mesma coisa, se eu tiver um arquivo aqui no Windows, eu consigo ler no Linux, consigo ler no Mac. Bom, falando um pouquinho das informações do arquivo, né? O arquivo, ele precisa ser identificado. Só um minutinho, pessoal, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá legal. Um arquivo, né, ele precisa ser identificado pelo sistema operacional através de um nome, tá, gente? Em todos os sistemas operacionais existem regras particulares para definições de nomes, de arquivos, tais como tamanho do nome, caracteres usados para o nome do arquivo, distinção entre caracteres maiúsculos e minúsculos, etc. Alguns sistemas operacionais incluem uma extensão como sendo parte do nome do arquivo. A extensão serve para identificar o tipo de conteúdo do arquivo. Em todos os sistemas operacionais é válida a regra de não ser permitido dois arquivos com o mesmo nome no mesmo diretório. Bom, pessoal, isso é simples de entender, tá? Ó, vamos lá. Pelo explorador de disco eu consigo fazer alguns exemplos que foram citados aqui, tá? Regra de arquivo. Então vamos supor aqui, ó, gente, ó. Eu tenho aqui o computador, tá? Eu tenho um disco aqui, por exemplo, o E aqui. Aqui dentro, gente, o que vai acontecer aqui, ó? Vamos supor que eu vou criar um arquivo texto aqui, ó. Novo documento do Word, tá? Eu vou colocar como teste aqui, ó. Pronto, criei um arquivo de texto que é conhecido como teste. Tem o nome teste aqui, tá? Ok? Vou criar um novo arquivo agora, um documento, ó. 123 arroba asterisco. Funcionou, tá? Agora eu vou criar aqui por exemplo, um arquivo, ó, underline, underline, traço, traço. Tudo bem, tá beleza, tá bom, tá legal. Agora, se eu colocar aqui, ó, traço, ele funciona aqui, tá? Mas, por exemplo, gente, se esse arquivo fosse diretamente criado pelo Word, vamos ver aqui, ó, uma coisa interessante, ó. Eu vou salvar lá naquele E lá que nós estamos salvando aqui o arquivo, ó. Eu vou determinar que esse arquivo aqui vai se chamar aqui agora, ó, teste barra 123. Ó lá, nome de arquivo não é válido por causa da barra. Ele não permite a barra, tá, gente? Ele não permite a barra. Então existem alguns caracteres que ele pode colocar, existem alguns caracteres que ele não deixa colocar. O barra é um desses caracteres que ele não deixa colocar aqui, tá? Se você colocar qualquer outro caractere aqui, ele vai permitir, tá? Só que a gente não vai fazer isso, né, gente? Então, esses são alguns testes, né, pessoal, de nome de arquivo, tá? Aí, alguns ainda, você tem distinção de caractere maiúsculo e minúsculo. No Windows não tem essa distinção, tá?
de maiúsculo para minúsculo. Por exemplo, no Linux já tem, tá? Quando você está trabalhando com o sistema operacional Linux, você tem a distinção de caracteres maiúsculos ou minúsculos, tá bom? Alguns desses sistemas, né, tem uma extensão como parte do arquivo, tá? A maioria, tá bom, gente? A maioria dos sistemas operacionais tem a extensão. Aqui no Explorer, no explorador, não aparece. Se você clica com o botão direito no arquivo e vai em propriedades, gente, você consegue ver a extensão aqui, ó, .docx. .docx é uma extensão do Word, ok? Bom, como que são organizados os arquivos, né, pessoal? Aqui diz respeito à organização dos arquivos, né? Como que eles são tratados, né, internamente? Como que eles são armazenados internamente esses arquivos, né? Geralmente a gente utiliza de pasta ou de uma estrutura de diretórios para armazenar esses arquivos, tá? Mas além disso, né, você tem uma estrutura de dados. Então, ó, a estrutura de dados, né, podem variar em função do tipo de informação do arquivo. Arquivos texto e arquivos executáveis são muito diferentes e podem ter propósitos diferentes. Consequentemente, estruturas diferentes podem se ajustar melhor a um tipo de arquivo do que para outro tipo. Quando o arquivo é criado, o programa que o cria determina a estrutura que será utilizada para armazenar os dados. Então, por exemplo, aquilo que eu já havia falado, quando você cria um arquivo texto, o Word, por exemplo, determina qual que é a estrutura daquele arquivo e como ele vai ser aberto, como ele não vai ser aberto, tá? A organização de arquivos, né, mais simples é aquela que os dados são organizados em uma sequência não estruturada de bytes. Nesse tipo organizado, não existe uma estrutura lógica definida para os dados. Essa forma de organização oferece grande flexibilidade para armazenar os dados. Entretanto, o acesso aos dados não permite um acesso direto a um dado do arquivo. Como não é estrutura definida, não é possível calcular o endereço de cada dado dentro do arquivo. Sem o endereço não é possível acesso direto. Tá? Então, acesso direto, pessoal, nós vamos ter quando nós temos endereços no nosso arquivo, tá? Nesse caso, não tem. Ok? Aqui tem duas formas, tá? Aqui temos um arquivo, né, pessoal, que o endereçamento é feito byte a byte, tá? Byte a byte. Então eu vou selecionando, esse arquivo vai sendo lido aqui no byte. Aqui por indexação, tá? Por relacionamento por índice, ó. Tá bom? Por relacionamento por índice aqui, ó. Então aqui nós temos relacionamentos aqui em formato como se fosse uma árvore, tá? Que é uma organização indexada aí. Bom, quais são os métodos de acesso aos dados nos arquivos, né? Primeiro, o acesso sequencial, como já foi falado, né? É muito utilizado nas fitas magnéticas, tá? Esse acesso sequencial, né? Nós temos uma marca de início, como foi falado, uma marca de fim, tá? E aí nós temos a posição corrente aqui. Daqui, então, por exemplo, se o arquivo está aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que avançar até aqui, por isso que é sequencial, tá? Ele vem até o ponto, chegou aqui. Chegou aqui, eu posso gravar daqui para frente, né? Ou eu posso ter que voltar aqui. Bom, os métodos de acesso aos dados nos arquivos, né? Então nós temos dois métodos de acesso, tá? Nós temos o acesso direto. Então, o que acontece aqui? O acesso direto é quando surgiu os discos magnéticos. Então ele saiu do acesso sequencial, que era a fita, e começou a fazer acesso ao disco, ao acesso direto, que são o uso dos discos magnéticos, né? Então aqui começou a fazer o acesso por índice, né? Por setor, por trilha, para acessar os dados, tá? E esse acesso é o acesso direto, que permite a leitura e gravação de um registro diretamente na sua posição.
Como que é realizado, né? O acesso é realizado através do número de registros, que é a sua posição relativa no início do arquivo. No acesso direto, não há restrição com relação à ordem que os registros são lidos ou gravados. Então, nós temos aí uma gravação e uma leitura aleatória dentro do disco. A possibilidade desse acesso direto, né, só é quando é definido com registros de tamanho fixo. Então, eu tenho uns registros de tamanho fixo que são gravados nesses setores e trilhas aí do disco. Bom, o acesso indexado, né? Então, o acesso indexado, ele é baseado em índices, né? Aqui você tem uma tabela de índice, tá? Onde cada índice aqui vai fazer referência a um registro na outra tabela aqui, nessa outra tabela aqui, tá? Então, acesso indexado tem como base o acesso direto, sendo que arquivos com organização indexada devem possuir uma área de índice onde existem ponteiros para os diversos registros. Quando o programa acessa um registro, deve ser informada a chave do registro. Com essa chave, o sistema de arquivos busca na área de índice o ponteiro correspondente à chave do registro. E a partir do ponteiro do sistema de arquivo, realiza um acesso direto ao registro no arquivo. Aí nós temos as operações também de entrada e saída do sistema operacional. Então, nós temos a aplicação que está rodando, né? E aí nós temos as rotinas de entrada e saída. E essas rotinas que fazem a comunicação com os dispositivos. Então, todas as operações de entrada e saída são gerenciadas pela gerência de sistema de arquivos, que possui conjunto de operações de entrada e saída, tais como tradução de nomes e endereços, leitura e gravação de dados, e criação e eliminação de arquivos. Na realidade, as rotinas de entrada e saída têm como função disponibilizar uma interface simples e uniforme entre a aplicação e os dispositivos de entrada e saída. O programa, ao realizar uma operação de leitura e gravação, se comunica com as rotinas de entrada e saída do sistema de arquivos e, desta forma, desconhecem detalhes do dispositivo físico. Então, não importa muito os dispositivos, né? Aqui nesse caso, tá? A operação de leitura e gravação, ela se comunica com essas rotinas de entrada e saída. E sem conhecer detalhes dos dispositivos físicos que eu tenho aí. São algumas operações de entrada e saída aí, ó. São criadas algumas rotinas, como foi falado na aula passada, de sistemas operacionais, nós tínhamos lá a comunicação de hardware e usuário. E existiam algumas rotinas. Então, por exemplo, create, open, read, write, close e delete, por exemplo. São rotinas que é feito pelas call systems do sistema operacional. Tá? Então, cada uma tem uma descrição: criação de arquivos, abertura de um arquivo, leitura de um arquivo, gravação de um arquivo, fechamento de um arquivo e eliminação de um determinado arquivo. Falando um pouquinho dos atributos dos arquivos, né? Os atributos eles servem para segurança de um arquivo, né? Tá? Então existem alguns atributos que todos os arquivos têm, do tipo tamanho, né? Que especifica o tamanho do arquivo, a proteção do arquivo, um código de proteção de acesso, o dono, quem criou, né? O identificador do criador do arquivo, a criação, a data que foi criado e a hora, data e último backup realizado, backup, por exemplo, organização lógica dos registros e senha necessária para acessar os arquivos, tá? Então, além disso, nós temos alguns atributos, por exemplo, que são permissões, na verdade, de leitura, gravação e execução do arquivo, tá? Isso daqui é definido quando você clica no arquivo com o botão direito, no Windows Explorer ou no explorador de arquivos.
Então, por exemplo, aqui no explorador de arquivos, nós temos um arquivo aqui, olha. Se você clica com o botão direito e vai em propriedades, você tem uma guia aqui, segurança. Nessa segurança você tem os usuários e aqui você determina para os usuários as permissões de controle total, pode fazer tudo, ou só modificar, só ler e executar, só leitura, só gravação ou algumas permissões especiais desses arquivos. Então aqui são feitos esses atributos de permissão aí, tá? Aqui ainda tem a opção aqui de você colocar esse arquivo, né? Selecionar um usuário para esse arquivo, alocar esse arquivo para um determinado usuário do seu sistema e dar permissões também. Aí nós temos os diretórios ou pastas, né? Que são conhecidas no Windows, tá? É o meio aí onde são armazenados, são as estruturas onde são armazenados, né, os arquivos, tá? Ele coloca lá as informações de localização, né, física, nome, organização do arquivo e demais atributos do arquivo. Quando o arquivo é aberto, né, o sistema de arquivos busca sua entrada na estrutura de diretórios e armazena a localização e nome do arquivo em uma tabela mantida na memória principal. Essa tabela mantém todos os arquivos abertos e é mantida em memória por questões de desempenho das operações de arquivos. Ao término, né, o uso do arquivo, mesmo seja fechado, tem que ser fechado, né, para que os dados sejam liberados da memória. A implementação mais simples de uma estrutura de diretórios é chamada de nível único. Nesse caso, não existem subdiretórios, apenas um único diretório, contendo todos os dados ou arquivos, né, do disco. Modelo muito limitado e não é bom para a segurança de alguns arquivos aí, dos arquivos. Então nós temos o seguinte, né? Voltando no Windows Explorer ou no explorador de arquivos, olha. Quando nós temos a estrutura de um diretório só, é como se nós tivéssemos aqui no E, por exemplo, uma pasta aqui. Por exemplo, principal. E aqui dentro dessa pasta não tem mais nenhum subdiretório aqui ou uma subpasta aqui dentro. Então todos os arquivos eu vou colocando aqui. Por que é ruim esse tipo, né? Porque aqui na pasta principal eu posso misturar vários tipos de arquivos. Posso colocar imagens aqui, posso colocar texto, planilha, PowerPoint, né? Eu posso fazer uma mistura de arquivos aqui, tá? E isso é prejudicial aí para depois você estar encontrando os seus arquivos. O legal é você estruturar todos os diretórios e pastas do seu computador, né? Para que você separe os arquivos, que organize os arquivos. O diretório, né? Ou pastas aí como são chamados, eles têm esse objetivo de organizar os arquivos dentro do computador, não deixar os arquivos todos espalhados. Aqui tem um desenho de uma estrutura. Então nós temos aqui identificação, proteção, organização, localização, os atributos, né? Tá? Esses são os diretórios e nós temos aqui os arquivos aqui do lado, tá? Então dentro dos diretórios aqui nós temos os arquivinhos que nós trabalhamos. Aqui é uma estrutura, essa é uma estrutura de um único nível, né? Aí nós temos a estrutura de 2 níveis, por exemplo, aí já temos um diretório que tem subdiretórios e tem os arquivos dentro de cada subdiretório. Então nós podemos ter aqui, ó, vários arquivos, ok? Dentro de subpastas, dentro de uma outra pasta, né? Então isso fica bem visível também aqui no Explorer, por exemplo, no E aqui, vamos supor. Nós temos aqui uma pasta, dentro nós temos outras pastas, ó, todas separadas aqui, temos alguns arquivos fora, mas a gente pode criar arquivos aqui, pode criar pastinhas. Então eu posso, por exemplo, criar uma pasta aqui
PDF. E eu posso mover todos esses arquivos PDF para dentro dessa pasta. Eu posso ir clicando, selecionando esses arquivos PDF e mover para dentro da pastinha PDF aqui. Aí nós temos a estrutura de diretórios em árvore, né? Então nós temos aqui, olha, um diretório saindo para outros diretórios, para outro subdiretório, para daí termos os arquivos, né? Então ela é conhecida como árvore por ter essa estrutura de pastas aqui, ó. Então eu tenho uma estrutura de pasta aqui, olha, de pasta, subpasta dentro de subpasta. Então é conhecido como diretório em árvore. Path de arquivo é o caminho de um arquivo, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o disco local C. Para eu acessar esse arquivo soma.exe, eu tenho que entrar no diretório. Eu tenho que ir pelo caminho Paulo aqui, no diretório Paulo, entrar no Paulo, entrar no Programas para acessar o soma.exe aqui. Isso é path de diretório, tá? O path, ele no explorador de arquivos, ele é mostrado aqui na parte de cima, nessa barra aqui de endereço que nós temos aqui, que é uma barra do caminho, na verdade. Então aqui eu tenho, ó, quando eu acesso aqui, por exemplo, aqui, olha lá, este computador, disco local E, o nome aqui, né? E o outro nome do diretório que eu tenho aqui, ok? Bom, gerência de espaço livre em disco. Bom, o que acontece com a gerência de espaço livre em disco, né? Então, o que acontece, pessoal? Quando você está criando arquivos e pastas dentro do disco, existe um gerenciador, né? Que verifica os espaços livres em disco para que os arquivos e essas pastas possam ser gravadas, né? Então ele verifica quais são os blocos e setores que estão livres para a criação dos arquivos e pastas, tá? Então esse controle é feito através de uma estrutura de dados em memória que possui uma lista ou tabela onde podemos identificar blocos livres que podem ser alocados a um arquivo. O espaço é sempre removido da lista para que não seja alocado a outro arquivo. Da mesma forma, né, quando o arquivo é removido, os blocos são liberados e colocados de volta na lista de blocos livres. Existem diferentes formas, né, de gerenciar a alocação de espaço em disco. Tabela de bits ou mapa de bits, lista encadeada ou tabela de blocos livres. Uma tabela de bits ou mapa de bits, né, uma forma mais simples. Cada entrada na tabela é associada a um bloco de disco representado por um bit, podendo assumir valor igual a 0 para bloco livre ou 1 para bloco alocado a algum arquivo. A lista encadeada é outra forma, né? É uma estrutura de dados de lista encadeada de todos os blocos livres do disco. Nessa forma de alocação de espaço livre, cada bloco possui o endereço do próximo bloco no disco. A partir do primeiro bloco livre encontrado, é possível encontrar outros blocos livres para alocação ao arquivo através do acesso de forma encadeada. Então, nós temos um exemplo aqui, ó. Ele inicia aqui, vem, ó. Ele vai começar a completar o arquivo, como se fosse índices, né? Então, aqui eu tenho um índice desse arquivo, o índice continua aqui, vem para cá o índice, completa o arquivo aqui e completa. Então ele acha esse índice aqui, por exemplo, traço é um índice. Ele vem e vai lendo esse arquivo aqui desta forma, né? Ele vai completando o arquivo como uma lista encadeada aqui. E a tabela de blocos livres, né? Que é uma outra forma também de tabela, né? De blocos livres aí. Então, com isso, né, o que nós podemos enxergar? Enxerga o disco como um conjunto de segmentos de blocos livres, tá? Mantido numa tabela com o endereço do primeiro bloco de cada segmento e o número de blocos livres que se seguem.
tá? Então, por exemplo, né, gente, nós temos o bloco 4, que tem 2 segmentos, por exemplo. Aí nós temos o bloco 10, tem um segmento. O bloco 13 teria 7 segmentos de bloco, né? O bloco 25 tem 20 segmentos. O bloco 50 tem 5 segmentos, tá? Então é como se fosse uma tabela, né, gente? Onde você tem o seguinte, ó. Nós temos aqui, por exemplo, a estrutura aqui, né? E aí aqui dentro nós temos os blocos aqui, por exemplo. Então vamos supor que esse bloco aqui, ó, seja o 4. Então aqui é o bloco 4, tá? O bloco 4 eu tenho 2 segmentos de bloco aqui. Então eu tenho um bloco aqui assim, ó, e mais um bloco. Ou seja, eu vou ter 2 bloquinhos aqui, que é o bloco 4. O 10 vai ter um bloquinho. O 13 vai ter uma sequência de 7 blocos aqui. Então, se fosse 13 aqui, teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos aqui. Tá? Então, é dessa forma que ele faz a tabela de blocos livres. Como que é feita a gerência, né, de alocação do espaço em disco? Então, o sistema de arquivo ele precisa gerenciar o espaço alocado aos arquivos, pois na medida em que o tempo passa e a atualização são feitas, os arquivos mudam e com isso a necessidade de espaço para armazenamento também muda. Como o recurso é limitado, o espaço em disco, é necessário gerenciar também o espaço alocado aos arquivos. Então, existem diferentes técnicas para gerenciamento de espaço alocado aos arquivos, que são alocação contígua, alocação encadeada e alocação indexada. A alocação contígua, né, que nem foi falado aqui também, ó, é uma alocação, né, que consiste em armazenar um arquivo em blocos sequencialmente dispostos no disco. Nesse tipo de alocação, o sistema de arquivos localiza um arquivo através do primeiro bloco de sua extensão em blocos, tamanho do arquivo. Então ele pega aqui, né, ó, o ATXT, ele está no bloco 4, ele tem extensão de 3 aqui. Então, ó, 4, 1, 2, 3 blocos. O BTXT está na 10 e só tem um bloco, tá aqui, ó. Aí o C.txt, ele está no bloco 13 e tem 2 blocos, ó, tá aqui, ó. 1, 2 blocos, tá? O principal problema para essa técnica de alocação de espaço é que, caso um arquivo seja criado, é necessário que haja blocos livres contíguos suficientes no disco para permitir a alocação. Nem sempre isso é possível, pois com o tempo ocorre a fragmentação. O acesso feito a arquivos dispostos contiguamente é sequencial ou direto. No momento em que o sistema do arquivo aloca um segmento de blocos contíguos a um arquivo, pode ser que haja mais um segmento disponível com o tamanho necessário para o arquivo. Nesse caso, existem alguns algoritmos que são usados para escolher qual segmento de bloco será utilizado. Para resolver esse problema também, pessoal, porque, por exemplo, vamos supor que eu pegue o bloco 0 ali e fale assim, olha, esse bloco 0 aqui, ó, vai ter 5 blocos. Ó, aqui já não dá para gravar esse arquivo, porque só tem 3 blocos disponíveis aqui, ó. Ou seja, só tem 4, né? Porque conta ele também. Então tem 1, 2, 3 e 4 blocos. Então, se for 5 blocos, eu já não consigo gravar esse arquivo aqui. Não consigo gravar aqui também, por exemplo. Não consigo gravar aqui, né? Não consigo gravar aqui, que só teria 2 blocos também. Estratégias, né? Algoritmos utilizados, as estratégias de alocação de dados. Então, nós temos alguns. First Fit, que considera o primeiro segmento do bloco encontrado com tamanho suficiente para alocação ao arquivo. O Best Fit considera o segmento de blocos com menor tamanho suficiente para alocação ao arquivo. O Worst Fit considera o segmento de blocos com maior tamanho para alocação de arquivos. Independentemente da técnica usada pelo sistema de arquivos, a fragmentação de blocos no disco é o principal problema para usar essa forma de alocação de espaço. Entretanto, esse problema pode ser tratado com utilitários de desfragmentação do sistema de arquivos que pode ser usado periodicamente para resolver esse problema.
Outro problema é que nem sempre é possível determinar o tamanho definitivo de um arquivo no momento de sua criação. Então, nós temos aqui uma ferramenta que permite que faça o desfragmentador, né? O desfragmentação dos arquivos do disco, tá bom? Alocação encadeada, né? Na alocação encadeada, um arquivo pode ser organizado com um conjunto de blocos ligados, logicamente, no disco, independentemente da sua localização física, ou seja, não é necessário que os blocos sejam fisicamente configurados no disco, contíguos no disco. Nesse caso, cada bloco possui um ponteiro para o bloco seguinte do arquivo, assim sucessivamente. Então, quando ele, por exemplo, iniciou, veio aqui, ó, eu não preciso ser contíguo aqui, ele pode pular daqui, ele pula para cá, ó. Vem, ele pula, faz esse caminho e vem para cá, ó. Daí ele vem para cá e daqui ele vem para cá, ó. Então, esse aqui é uma leitura de um arquivo. Por exemplo, estou lendo um arquivo texto TXT. Ele vem, ó, lê e joga na memória. Lógico que isso aí é muito rápido, né, pessoal? Nessa técnica, a fragmentação de disco não apresenta problema, pois os blocos são ligados um ao outro através de ponteiros, não necessitam estar fisicamente contíguos no disco. Entretanto, a fragmentação pode comprometer operações de leitura do arquivo, pois a cabeça de leitura do dispositivo terá que se movimentar várias vezes sobre a superfície do disco para fazer a leitura de todos os segmentos do bloco. Lembrando que o disco você tem uma cabeça de leitura que fica fazendo a leitura lá no disco, tá? A alocação encadeada só permite acesso sequencial aos blocos do arquivo. Esta é uma das principais desvantagens dessa técnica, já que não é possível acesso direto a um bloco. Alocação indexada. Bom, na alocação indexada é possível o acesso direto ao bloco. Para isso, os endereços de todos os blocos são mantidos em uma estrutura em memória chamada bloco de índice. A alocação indexada não usa informações de controle nos blocos de dados, ponteiros, como na alocação encadeada. Então tem aqui, ó, tá? Então eu tenho um índice 3, ele vai lá, busca o 3. 10, ele vai lá, busca a posição 10. 11, busca a posição 11. 7, busca a posição 7. Proteção de acesso. Todo o sistema de arquivos deve permitir o compartilhamento de arquivos por diversos usuários e processos. E daí surge esse problema, né, pessoal, de proteção de acesso, tá? Os sistemas operacionais que mais têm essa proteção de acesso é o Unix e o Linux, tá? Então, eles têm muito mais proteção de acesso do que o Windows, tá? Então, aqui no Windows e Linux, eu posso dar concessão para os arquivos, concessão para os usuários, tá? Essas opções, né, de acesso permite, por exemplo, que um determinado usuário só leia o que está lá no arquivo, ou que leia e altere, ou que só exclua, tá? Então é muito importante essa proteção de acesso dos arquivos, tá? Tudo isso que eu estou falando, gente, não é só em arquivo, tá? Proteção de acesso. Proteção de acesso eu posso colocar em pastas também ou diretórios, tá, gente? A gente está falando aqui de gerenciamento de arquivo, mas a gente entende também que pasta também, ela pode ser gerenciada como se fosse um arquivo, tá bom? Você pode ver aqui, ó, visualizar os arquivos em um diretório, criar e remover arquivos em um diretório e remover um diretório, ó, remover um diretório, tá? Quando a gente fala de diretório, pessoal, a gente está falando de pastas. É que antigamente, ou em sistemas operacionais como Linux e Unix aqui, nós tocamos muito no assunto de diretórios, tá? Pastas, eles são mais utilizados no sistema operacional Windows. Aqui sim, nós empregamos mais o nome de pasta, tá? Mas é a mesma coisa, diretório e pasta têm o mesmo objetivo, são a mesma coisa. E para finalizar, os mecanismos de proteção, tá, gente? Nós podemos ter 3 mecanismos de proteção: senha de acesso,
né? Você pode fazer o uso de uma senha de acesso no arquivo, né? O usuário não tem o acesso ao arquivo mediante uma senha, tá? Então ele fica protegido por senha. Você pode colocar um grupo de usuários, ou seja, você pode determinar que aquele arquivo é de um grupo de usuários, associado a um grupo de usuários, tá? Só usuários do mesmo grupo podem compartilhar arquivos sem problema, né? Se você for um usuário de um outro grupo, você não pode acessar os arquivos que estão nesse grupo. E lista de controle de acesso, tá? Cada arquivo possui uma lista de controle de acesso contendo quais usuários podem acessar os arquivos e quais as permissões para que cada usuário possui. Essa lista pode ficar muito grande para arquivos compartilhados para muitos usuários. Existem também uma sobrecarga adicional, pois a lista é consultada toda vez que o arquivo é acessado. Esse mecanismo é usado em sistemas Windows. Ok? Bom, pessoal, mais uma vez aí, obrigado aí por vocês estarem assistindo aí a apresentação, tá? Teve alguns probleminhas na gravação aí, mas daí vocês dispensam aí, beleza? Então um abraço aí e até terça-feira que vem.